lá, Santa Zélia Martã. Santa Zélia Martã, ela nasceu ali, meu irmão, ali já quase no meio, para lá ainda do início do século XIX. Ela pertencia a uma família muito pobre. A mãe era uma mãe muito católica, muito religiosa, muito temente a Deus, porém muito rigorosa. Era rigorosa demais e Santa Zélia Martã sofreu muito com a educação dura e rigorosa de sua mãe. E contando também com a pobreza imensa que também ela vivia. Tinha uma irmã mais velha que desejava muito em ser freira, do qual ela era muito apegada. Tinha um irmão mais novo do que ela, se não me falha a memória, chamado Isidório, se não me falha a memória. E ela tinha um apego muito grande a essa irmã mais velha do que ela. Tinha um apego muito grande, do qual então essa irmã mais velha dela, veio entrar num convento, se tornando então freira. Tanto que há um odor de santidade, ela não teve um odor de santidade, essa irmã de Santa Teresinha do Menino Jesus. Fala-se até mesmo em canonização futura para essa irmã mais velha de Santa Zélia Martã, que era uma mulher realmente de muita santidade, foi religiosa. Zélia Martã, com esse apego, sofreu muito com o distanciamento dessa irmã. E o tempo então foi passando, e Santa Zélia também desejou ardentemente de ser freira. E aí ela então buscou as irmãs da caridade. Se apresentou ao convento, mas as irmãs, quando a viu, imediatamente, não demorou muito para dizer então a ela que ali não era o lugar dela. Porque ali eram para mulheres fortes, mulheres de fibra. Por quê? Porque Santa Zélia Martã, por causa de uma infância pobre, dura que ela viveu, a saúde dela nunca foi das melhores. Sofria, parece que, de uma intensa dor de cabeça. Então nunca foi boa a saúde de Santa Zélia Martã. E aí então, as portas não foram abertas para ela, para o convento, ela que muito desejava de ser freira, mas não foi aceito nas Irmãs da Caridade, numa cidade chamada Alençon, parece, se não me falha a memória, Alençon, parece, na França. E aí então, Santa Zélia Martã, ela começou a descobrir e a mostrar nela certos dons e carismas. Ela tinha um dom chamado, uma espécie de locução interior, uma espécie de palavra de sabedoria, podemos assim dizer, de conselhos acertados, de decisões acertadas que ela tinha. Ela ajudou muitas pessoas com o dom que ela tinha, mas também ela conseguiu também se ajudar. Então ela mostrava então já sinais de carismas, de dons extraordinários em Santa Zélia Martã. Um dos primeiros exemplos foi quando ela ouviu claramente no interior dela, com uma espécie de locução interior, uma voz interior que dizia então a ela: aprenda o ofício de rendadeira.
aprenda o ofício de fazer renda. Ela então escutou essa voz interior no coração dela, e ali ela foi convencida, e ela tinha mais do que certeza que era então aquilo que Deus queria para ela, e foi o que ela então fez. Aprendeu o ofício de rendeira, trabalhando com renda, gente. Trabalho de renda naquela época, no século XIX, gente, era um trabalho de muito minucioso, pode-se dizer, de muita paciência. Era um trabalho então manual, e era tipo de trabalho que era feito somente para pessoas ricas. Porque era um trabalho muito caro, porque era um trabalho manual, de muito trabalho, de muita paciência, de muita dedicação. Então repito, era um tipo de trabalho que era destinado a pessoas de muita posse, a pessoas ricas. E assim Santa Zélia Martin fez. Foi obediente àquela voz interior que dizia a ela aprender o ofício de rendeira. Ela aprendeu o ofício. Não demorou muito para ela então colocar outras pessoas para também ajudá-la, mas só foi depois de casada que pode-se dizer que Santa Zélia Martin conseguiu levantar uma empresa de renda. E aí eu já adianto, Luiz Martin, seu esposo, ele então trabalhava com ofício de relógio, era relojoareiro, era esse nome, gente, eu nunca sei falar. Eu mexia com relógio, ok? Não demorou muito depois de casado para ele deixar o ofício dele para se dedicar à empresa da esposa. E aí então já foi o primeiro sinal que tudo aquilo era Deus realmente falando com Zélia. E aí então, a mãe de Luiz Martin já trabalhava para Zélia, como rendeira. Mas eis que em Alençon, Zélia Martin tem o seu primeiro encontro com Luiz Martin. Foi então um encontro numa ponte em Alençon. Ela não conhecia, nunca tinha visto, mas quando ela fitou os olhos pela primeira vez em Luiz Martin, ela teve novamente aquela locução interior, aquela voz interior, no interior dela que dizia: esse é o seu futuro marido. Não demorou muito, eles assumiram o namoro, e em 3 meses de namoro, Luiz Martin e Zélia Martin estavam casados. 3 meses. Tamanha era a certeza que ela tinha no coração, que aquele era o marido que Deus tinha preparado para ela. Em 3 meses eles se casaram. Eles se casaram, gente, entre o dia 12 e o dia 13 de julho. Se não me falha a memória, acho que é julho mesmo. Tanto que o dia da festa de Luiz Martin e Santa Zélia Martin é dia 12 de julho. Eles se casaram ali, entre o dia 12 e o dia 13, mas mais propriamente dito no dia 13. Por quê, padre? Por quê? Porque eles escolheram o horário de meia-noite para se casarem. Deu para entender? Do dia 12 para o dia 13. Eles escolheram o dia meia-noite para se casar. Agora me pergunta por que eles escolheram esse horário. Sabe por quê? Para não ter nenhuma festa de casamento. Porque o mais importante para eles era o sacramento que eles iriam receber. Era uma bênção de Deus. Eles escolheram o horário de meia-noite para não ter chance de ter nenhuma festa. Irmãos, paremos aqui um pouco.
Isso aqui dá para nós então colocarmos um pouco para a nossa vida. Vocês já estão começando a perceber, gente, o diferencial desta família. Já deu para vocês perceberem que um casal que desde o início desejou e quis serem religiosos? Porque eu já adianto para você que é uma coisa muito engraçada. Assim como Zélia Martã desejou ser freira, Luiz Martã desejou ser padre. Desejou ser padre. Mas aí, eles então eles depois, tanto que também eu adianto uma coisa sobre isso, Luiz Martã, tanto era o desejo dele de ser padre, que sabe o que ele fez? Ele fez propósito, voto de celibato. Um jovenzinho fez voto de celibato. Voto de castidade, meu irmão. Ser casto. Agora vocês já estão começando, gente, a entender a profundidade desse casal. O diferencial desse casal. Porque, desculpa, são observações aqui que eu vou ter que colocar, irmãos. Goste quem não gostar, mas eu vou ter que dizer. No mundo em que nós vivemos, que às vezes as pessoas se preocupam mais em festa de casamento, em vestido de noiva, em grande festa de noitadas. Não que eu estou aqui dizendo que isso seja então problema, mas nós temos que entender que isso não é o fundamental, não é o mais importante. E para a cabeça daquele casal, o mais importante era Deus. Primeiro lugar, Deus. Não se preocuparam nem um pouco com festa. Porque a festa para eles era o que eles já iriam viver ali dentro da igreja. Recebendo o sacramento do matrimônio. Fazendo a vontade de Deus. Desculpa, gente, mas é uma observação que deve ser colocada e deve ser frisada e deve ser muito bem aqui colocado. Sabe por quê? Porque Luiz Martã e Santa Zélia Martã estão começando a partir de hoje a mostrar o segredo para um bom matrimônio. De uma família feliz e de uma família santa. E a primeira coisa que esse casal está nos ensinando é exatamente essa. Só Deus basta. Só Deus basta. São Luiz Martã e Santa Zélia Martã estão aqui nos ensinando, gente, que o matrimônio sem Deus, ele não é nada. Que o matrimônio sem Deus é um matrimônio fracassado. Que um matrimônio, um casamento, que uma união entre um homem e uma mulher, se não houver Deus como centro, nada vale, nada adianta. Que não há sentido nenhum de um homem e de uma mulher unir-se em matrimônio se não tiver como centro, como em primeiro lugar, Deus. Oh, como eu queria que você tivesse aplaudido, mas parece que não tem coragem, irmãos. Deus. Pelo amor de Deus, gente, eu não poderia deixar passar desapercebido esse ponto aqui. Espero que isso seja atingido aí na sua alma, também no seu coração, você que nos escuta. Deus em primeiro lugar, foi o primeiro segredo, o primeiro ensinamento que Luiz Martã e Santa Zélia Martã está aqui nos colocando. Claro, irmãos, sempre está aberto para fazer a vontade de Deus. Sempre. Sempre aceitar o projeto de Deus. Gente, o coração deles era para uma vida religiosa. O coração deles estava exatamente nisso. Mas eles então estiveram abertos para a vontade de Deus. Eles desejavam a vida religiosa, mas Deus queria o matrimônio para eles e eles assim obedeceram.
Aí é que está também esse outro ensinamento, para que um casamento seja feliz, irmãos, para que um casal seja certo, tem que haver abertura para a graça, tem que haver abertura para Deus, tem que ser obediente a Deus, obediente à voz dEle. Não somente colocar o seu querer, as suas vontades. Gente, agora não é verdade que quantos casamentos, isso eu já analisei aqui com vocês, isso eu já falei aqui com vocês. Quantos casamentos é que foi para buraco abaixo porque as pessoas insistiram de ser tudo da forma deles? Quantas das vezes é que mulheres fazem amarração para amarrar homem nos seus pés, porque você bateu no pé dizendo que eu quero esse homem, eu quero esse homem, eu quero essa mulher, eu quero essa mulher. Mas será que é o que Deus preparou para você? E Zélia Martã, irmãos, tinha essa graça, a graça da obediência, a virtude da obediência, da humildade de ouvir Deus, de estar aberto à vontade de Deus, mesmo que seja o contrário daquilo que ela esperava, porque ela queria e desejava ser freira. No matrimônio não era o que ela esperava, mas sempre teve ouvidos aguçados e abertos para ouvir a vontade de Deus. E é isso que falta, gente, para que o matrimônio dê certo, para que os casais, irmãos, deem certo. É exatamente isso, serem obedientes à voz de Deus, aos sinais de Deus, à vontade de Deus. Sempre só quer a sua própria vontade, sempre quer do seu jeito, sempre quer da sua forma, do seu jeito só vai dar errado, só vai dar certo do jeito de Deus. E por que não aplaude de novo, por favor? A vida de Luiz Martã e Santa Zélia Martã foi do jeito que foi, porque foi do jeito de Deus, não foi do jeito que eles queriam. Desculpa, gente. Vocês estão percebendo, gente, que essa novena vai ser pauleira, não vai? Vai ser pauleira, não vai? Meu Deus! E você que não veio, por que não vem? Está perdendo o quê? Depois não venha questionar por que minha vida está do jeito que está. Eu acho que eu sei. Mas muito bem, deixemos isso para lá. Irmãos, deu para você então ver? Isso é que é leitura espiritual. Isso é que é você, meu irmão, fazer leitura espiritual até mesmo da vida dos santos. Utilizar dos exemplos dos santos para jogar na minha vida, descobrir o que os santos têm a nos ensinar, têm a nos dizer, e olha o tapa na cara que Luiz Martã e Santa Zélia Martã já está dando aqui nos casais. Sabe? Então, irmãos, retrospectiva aqui, irmãos, obediência. Virtude da obediência, da humildade, a humildade para ouvir Deus, de estar aberto a Deus. A virtude da humildade, gente, de sempre estar aberto para fazer a vontade do Pai, não as próprias vontades. Tá, meu irmão, você quer casar com aquele homem, mas será que é da vontade de Deus? Eu estou parando aqui a língua porque eu queria colocar aqui um exemplo, mas eu não posso porque senão pode ser comprometedor. Mas irmãos, uma pessoa, eu quero só dar o exemplo, a pessoa em que um exemplo, o homem que não teve a capacidade de ser fiel, nem no namoro, como é que uma mulher vai ousar em se casar com um homem desse? Pelo amor de Deus, gente. Seja humilde e aberto aos sinais que está sendo dado. Porque, agora eu vou dizer mais aqui para você ver. Aí os homens vão urrar, mas eu vou dizer. Vão ficar doidos, mas eu vou falar. Porque sabe o que aconteceu? Aconteceu, irmãos, que
Santa Zélia Martã mais tarde vai dizer para a sua segunda filha que foi um desastre o dia anterior ao seu matrimônio. Foi um desastre. Por quê? Porque primeiro que tinha sido avivado, aflorado, renascido o desejo, a vida religiosa. Porque ela se recordou da irmã. E segundo, Santa Zélia Martã não tinha nenhum entendimento de uma vida matrimonial entre um homem e uma mulher. Você não entendeu o que eu quis dizer? Santa Zélia Martã não tinha noção nenhuma de vida sexual. Nunca ela teve esse entendimento. Nunca ela teve essa noção. Tanto que Luiz Martã foi explicar para ela na noite de núpcia. Santa Zélia Martã ficou apavorada. Ela entrou em desespero. E sabe o que Luiz Martã fez? Vai ser agora um grande tapa na cara agora nos homens. Está me ouvindo aí em casa? Pois continua ouvindo porque tem mais. Sabe o que São Luís Martã fez? São Luís Martã ensinando o segredo para ser um bom marido, um bom pai de família, segundo o coração de Deus. Luiz Martã foi explicar para Zélia Martã, na noite de núpcia, a realidade da sexualidade, da vida matrimonial, que ela entrou em pavor, ela entrou em desespero. Sabe o que Luiz Martã fez? Respeitou o pavor de sua esposa e propôs para ela, sabe o quê? Vamos viver o celibato, minha amada. Vamos viver o celibato, meu amor. 10 meses eles ficaram depois do matrimônio. 10 meses sem ter tido uma relação sexual. 10 meses. Nesse caso, o casamento, o matrimônio não foi consumado, mas ele é válido, ou seja, ratificado. É a mesma realidade do casamento de São José e Maria. Ratificado. Foi válido. Mas não foi consumado. E aí então, 10 meses. Luiz Martã, pacientemente. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Ou vocês acham que com isso o padre vai ficar aqui com a língua cerrada e calada? Mas não vou de jeito nenhum. Escuta aqui uma coisa, irmãos. Se você é um desses que pensa que a vida sexual do matrimônio é o mais importante, que sem ele não existe matrimônio, então sabe de uma coisa, isso é para o seu pensamento mundano, mas segundo o pensamento dos santos, isso, meu irmão, não é problema nenhum. Sexualidade faz parte, mas não é ela que define para que um casal seja feliz. Tá certo? Tá certo? Eu estou dizendo para tipo de pessoas, irmão, que só pensa naquilo. Estou mentindo, gente? Hã? Eita, padre. Eu não sei se vocês vão aguentar até o final da novena. É o que Santo Luiz Martã e Santa Zélia Martã está aqui nos ensinando, para que o matrimônio seja feliz, irmãos. Saibamos de uma coisa,
O centro da felicidade de um matrimônio não está numa relação sexual. O centro da felicidade do casal está aquilo que eles já tinham descoberto. Deus, 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 Deus. Desculpa, gente. Fora isso é pensamento mundano. Eu não estou dizendo, gente, que o sexo não vem ser aprovado. O sexo, ele é sagrado, segundo a visão da igreja. Portanto, se ele é sagrado, é que ele seja vivido de forma sagrada, sobre a bênção de Deus, no sacramento do matrimônio. Mas nós temos que entender uma coisa: ele faz parte, ele dentro do matrimônio não é pecaminoso, tá certo? Não é pecaminoso, mas você tem que entender uma coisa: ele não é o mais importante. Para que um casamento seja feliz, ele não pode estar em primeiro lugar. E o que eu vejo de pessoas por aí, gente, sabe? Recentemente me chegou até meio que um senhor de idade. Eu fiquei até um pouquinho bravo, não minto não. Vai, ficou doido, porque falou assim: padre, como é que pode um homem viver sem sexo? Não tem casamento sem sexo. Eu lembrei de São Luís Martin, Santa Zélia Martin na hora. Desculpa, gente. Coração, meu irmão, longe de Deus. Não coração elevado a Deus, como nós dizemos na missa. Lembra que o padre diz: o Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Qual é a resposta? Corações ao alto? Me desculpa, gente. Coração elevado a Deus supera. Entende que o mais importante é Deus. 9 meses, 10 meses, Luís Martin. Respeitou e junto com sua esposa fizeram esse propósito de viver a vida celibata. E quando foi que mudou tudo isso? Quando eles então, certo dia, foram ter uma conversa com um confessor, com um padre. E o padre veio explicar tudo para Zélia Martin. Foi onde a partir de então, ela entendeu a situação, ela entendeu que aquilo era a vontade de Deus. Depois de 10 meses, ela entendeu que aquilo era a vontade de Deus. E depois disso, meu irmão, onde eu acabo por aqui. Depois disso, tiveram 9 filhos, meu irmão. 9. Só não tiveram mais porque não deu tempo, porque a doença não deixou Zélia ter mais filho, entendeu? E vou terminar por aqui. Vamos deixar o resto para o 2º capítulo, que é onde começa a vir os filhos. É quando ela se abre para a geração de prole. É quando então tudo começa então. E aí, irmãos, o que ela dizia sobre isso, no próximo capítulo eu revelo para você. Mas também você vai ficar doido. Mas vou falar. Creio eu, meu irmão, que todo mundo quer ser feliz aqui na vida sentimental, não quer? Creio eu que todo mundo, mesmo os casados, querem ser felizes no seu matrimônio, não quer? Sim. Mesmo os que não são casados, que desejam se casar, querem um dia ser feliz no matrimônio, não querem? Sim. Mas sabe de uma coisa, já aprende e guarda só. Do seu jeito você vai ser infeliz, mas do jeito de Deus, como Santa Zélia e São Luís Martin viveram, aí sim você vai ser feliz.
do seu jeito? Não. Não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Gente, valeu esse primeiro dia? Sim. Está sendo bom, tá? E assim vamos caminhando, porque ainda tem muito mais, gente. Ainda temos muito a tratar da vida de Santa Zélia. Ainda temos muito a tratar da vida de São Luís. E temos muito a tratar da vida de Santa Teresinha também. Vai aguentando aí, meu irmão. 9 meses você esperou para nascer. 9 meses você vai esperar terminar tudo. 9 meses não, 9 dias, né, gente? 9 meses, olha.